Bom dia, meus queridos. Desculpa aí a demora, mas deu um pequeno probleminha aqui. Informática, ela é assim mesmo, ela tem vontade própria muitas vezes, e por isso eu demorei um pouquinho a entrar, mas estou aqui com vocês. Mais um Papo Reto. Papo Reto é um programinha que a gente está lançando aí, é uma série de bate-papo. Não é pregação, gente, é bate-papo. E que a gente está falando aí de coisas atuais e polêmicas que têm afetado a nossa vida, a vida das pessoas e principalmente a vida dos jovens. A gente tem se focado muito nisso aí, de ajudar os jovens a estar mais perto de Deus. Ajudar os jovens a fazer a diferença nesse mundo. Eu até conversei com uma líder de escola dominical para crianças. A gente tem o nosso departamento infantil. Não, não é um departamento infantil. Na verdade, é uma igreja de gente pequena. Porque eles estão lá. Eles fazem a diferença. Muitas vezes eles pregam para nós de uma forma poderosa. Então é uma igrejinha de gente pequena, onde eles estão fazendo a diferença, eles estão falando do Evangelho. Então, amados, o que é apostasia? A verdade, o papo reto de hoje é apostasia. O que é apostasia? Você sabe? Segundo o dicionário, apostasia quer dizer estar longe. Aleluia! Fico feliz de ver gente boa, muita gente falando. Já bom dia para vocês, queridos, que já entraram. Elaine, bom dia, minha querida Valéria, Júnior Santos. Queridos, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Bom dia, meu grande bispo. Bispo não, desculpa, é apóstolo, eu sempre erro. Jonadia, meu irmão, meu camarada, meu companheiro. Apostasia quer dizer estar longe, gente. E o que eu tenho visto, eu já meditei nisso há um tempo atrás, e hoje trago para vocês coisas que eu já tenho meditado há algumas décadas já, na verdade. Uma década são 10 anos, várias décadas meditando sobre isso. E hoje ela está muito premente no nosso meio, amados. A gente acha que quem apostatou na fé, muita gente diz que são aquelas pessoas que saíram da igreja, que abandonaram tudo. E, na verdade, eu vejo como Paulo falando ao contrário. Apostatar na fé é não estar na presença de Deus estando dentro da igreja. Os apóstatas, eles estão com a Bíblia debaixo do braço, achando que estão fazendo a vontade de Deus, achando que está fazendo aquilo que é certo. Existe, queridos. Opa, manda um grande bispo também, um grande beijo também pro bispo. Daqui a pouco tô aí com vocês, Valéria. Apostatar na fé, queridos, na verdade, é você estar longe de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus. Existe uma grande diferença entre fazer a vontade para Deus e fazer a vontade de Deus. Existe uma diferença fantástica nesse relacionamento. Quando eu faço a vontade para Deus, eu estou fazendo aquilo que está escrito na palavra, mas eu não busquei a direção de Deus para fazer. E quando eu faço a vontade de Deus, é porque eu busquei, eu perguntei, Deus me disse e eu fui fazer. Apostatar na fé é levar uma vida religiosa. É você que está indo na igreja, é você que está com a Bíblia debaixo do braço, mas você usa a Bíblia, você só lê a Bíblia quando
o líder lá na frente fala assim, abra sua Bíblia. Aí você lê. Caso contrário, ela fica guardadinha na sua casa. Você só ora quando na sua igreja ou numa reunião de oração alguém diga, feche os seus olhos. E às vezes nem ora. Às vezes só fica escutando. Porque tem uma diferença muito grande entre você fechar os seus olhos e orar. E entre você fechar os seus olhos e ouvir alguém orando. Faz diferença. Oração é coração. Então, meus queridos, que nós possamos avaliar a nós mesmos, que nós possamos nos encher da presença de Deus. Qual foi a última vez que você falou em línguas espontaneamente, meu amado, minha amada, minha querida? Qual foi a última vez? Isso é importantíssimo. Ah, mas eu falo em língua quando eu quiser. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei quando é que você fala espontaneamente. Porque você foi impactado, tocado pela presença de Deus e começou a falar em línguas. O que o dicionário fala sobre apostasia? Vamos lá. Vem do grego antigo, apostasis, estar longe de, tem o sentido de um afastamento definitivo de alguma coisa em renúncia da sua anterior fé ou doutrinação. Ao contrário da crença popular, não se refere a um desvio ou afastamento em relação à fé, à prática religiosa. Ela manifesta-se abertamente no seu modo de culto. Olha só, gente, que coisa forte, poderosa. Apostasia é você continuar cultuando, mas cultuando de forma errada, de forma distante, de uma forma não eficaz. Ai, pastor, embolou tudo. Vamos simplificar o negócio. Apostatar na fé, a apostasia que Paulo se refere, é quando você está na igreja, mas as coisas do mundo para você são normais. Querido, me desculpa, mas quando você assiste novela da Rede Globo e acha que aquilo tudo é uma coisa legal, é interessante, isso é um péssimo sinal. É um sinal que se você não apostatou na fé, você está caminhando para isso. Meu bem. A Rede Globo hoje só mostra podridão. Eu não vim aqui falar mal da Rede Globo, mas eu tenho que tocar nesse assunto porque tem muita coisa a ver. Mostra um monte de podridão e você está deixando aquela nojeira entrar na tua casa e não te incomoda, tem alguma coisa errada na sua fé. Então, meus queridos, dependendo de cada religião, você pode se afastar do seu grupo religioso, mesmo estando dentro da igreja. O primeiro sintoma de quem está apostatando na fé, chega na igreja na hora do culto começar ou atrasado. O culto termina meio-dia. Deu meio-dia e vou embora que esse culto está demorando. Que isso, meu querido? Eu aprendi que nós nunca saímos da igreja antes da bênção sacerdotal. É importante sair e ir embora com a bênção, senão não teve graça. Queridos, eu quero que você se avalie. Eu quero que você faça uma pequena análise de como é que tem sido a tua vida, de como é que você tem agido no teu dia a dia, e fale para si mesmo: a minha vida está boa, a minha vida está legal. Eu tenho filhos e netos. E meus filhos e os meus netos aprenderam, meus filhos aprenderam quando criança, na verdade, os meus netos aprenderam. Se entrou
E vovô tá ajoelhado, não se faz barulho. Meus filhos, quando crianças, faziam isso. E os meus netos aprenderam. Entrou, vovô tá ajoelhado, não faz barulho. Vovô tá orando. E isso faz diferença na vida deles. A gente vê que as crianças agora... Eu falei no outro dia que estava com dor de cabeça, meu neto olhou para minha cara, já orou? E isso me deixa muito feliz, porque eles estão aprendendo e já estão praticando. Dependendo de cada religião, eu estou lendo aqui algumas notas que eu fiz, aposta afastando de um grupo religioso do qual era membro e pode ser vítima de preconceito, intolerância, difamação e calúnia por parte dos demais membros ativos. Exemplo disso. A gente acha que é o dono da razão. Eu não gostei do que aquele cara falou na pregação. Eu não gostei do tema da mensagem de hoje. Esse louvor estava muito barulhento. Tocou rock na igreja. Nós nos afastamos do convívio que nós achávamos que era muito legal e que nos fez ficar na igreja. Um sintoma é quando nós começamos a achar que a nossa igreja não tem nada a ver. Quando nós começamos a achar que as pregações, que aquilo que se fala, que a música não está boa, quando nós começamos a ver mais defeitos dentro da igreja do que qualidades, sinal que algo está errado conosco. Não estou dizendo... Pode ter alguma coisa errada? Um dia? Pode. Todos os cultos têm alguma coisa errada, querido, com você. Então eu quero te convidar. Faça uma autoanálise. Vamos fazer uma oração? A incredulidade. Obrigado, Elaine. Te amo, querida. Aqui, meu netinho querido. Vovô tá aqui. Você tá ao vivo. Tem um monte de gente vendo você. Em Êxodo, vemos uma geração que se afastou por causa da incredulidade e morreu no deserto. Muita gente está em desertos espirituais, Elaine. E não conseguem ver a terra prometida. Muita gente acha que como a vida está fluindo, está tudo bem. No filme Deus Está Morto, aquela senhora que tem Alzheimer, ela diz para o filho dela, impulsionada pelo Espírito Santo, a seguinte frase: às vezes as nossas prisões espirituais não têm porta nem janela, para que a gente ache que não está preso nelas. Então, tenhamos muito cuidado, meus amados, para que nós não sejamos pegos em prisões espirituais. E com isso nós fiquemos presos à nossa incredulidade, nos achando os donos da razão e que nós estamos certos e todo mundo que não concorda com a gente está errado. Isso é muito complicado. Não queira ser a voz da razão no meio de uma multidão. Seja um agente de mudança no meio do povo de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Papai do céu, Santo Deus e querido, meu papaizinho querido, obrigado porque tu tem falado comigo e porque eu posso trazer isso para os meus irmãos queridos, Pai. Que nós possamos ser agente de mudança aonde nós estivermos e por onde nós passarmos, Deus, as pessoas possam ver a tua luz em nós. Se estamos nos afastando da tua presença, Deus, resgata-nos de volta, Senhor. Faz fluir em nós o primeiro amor. Faz em nós fluir, ó Pai, a essência do teu Espírito. E que não venhamos, Senhor, nos afastar de ti. Cuida das nossas vidas e nos abençoa rica e poderosamente. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Queridos, que você tenha um dia de paz.